Olá, pessoal! Hoje a gente está de volta para conversar sobre mais um psicotrópico, mais um remédio psiquiátrico, que é o aripiprazol. É um remédio um pouco mais novo, um remédio que está no mercado brasileiro aí há alguns anos, mas dos mais novos, a gente vai conversar sobre ele. O aripiprazol é uma medicação que tem várias aplicabilidades, ele é considerado um antipsicótico e também é considerado um estabilizador de humor. Ele é considerado um antipsicótico de segunda ou terceira geração, porque ele se comporta de uma forma um pouco mais moderna e um pouco melhorada em relação aos antipsicóticos até de segunda geração. Então, alguns estudiosos consideram que ele é de uma geração além dos antipsicóticos de segunda geração, que aí iriam incluir olanzapina, quetiapina, risperidona e a clozapina. Então, ele é aprovado para o tratamento não só da fase aguda, mas também de manutenção da esquizofrenia, isso a partir dos 13 anos, assim como também é aprovado para o tratamento de episódios agudos do transtorno bipolar, especialmente as fases maníacas, como também para o tratamento de manutenção, isso a partir dos 10 anos. Com essa possibilidade de uso em uma faixa etária tão jovem, então a gente abre portas para tratar esses pacientes pediátricos, porque é uma medicação segura e com uma ótima resposta. Além disso, ele também é aprovado para o tratamento de depressão resistente, depressão com baixa resposta aos tratamentos com antidepressivos. Então, ele é adjuvante no tratamento da depressão, sempre precisa ser utilizado em associação com antidepressivo, inibidor de recaptação de serotonina ou inibidor de recaptação de serotonina e norepinefrina. Também é aprovado para os quadros de irritabilidade em pacientes com autismo, tratamento de síndrome de Tourette, que é uma síndrome bem interessante, talvez a gente possa até fazer um vídeo sobre ela. Muita gente já deve ter visto alguém com esse tipo de sintoma e de síndrome por aí e não entendeu muito bem do que se tratava. Indicado também em quadros de agitação associados à esquizofrenia ou transtorno bipolar. E apesar de não aprovado, ele também pode ter um potencial para o tratamento da depressão bipolar, outros quadros psicóticos, além da mania do transtorno bipolar ou da própria esquizofrenia, alterações de comportamento associadas às demências, alterações de comportamento na infância e na adolescência e nos diversos transtornos associados a descontrole de impulso. O mecanismo de ação é um pouco diferenciado, assim como os antipsicóticos de segunda geração, ele também tem ações diversas em receptores principalmente de serotonina e dopamina. A gente sempre fala em modular esses receptores e esses neurotransmissores, porque quando a gente diminui ou aumenta demais, a gente gera mais efeitos colaterais. Então, o aripiprazol, ele é um agonista parcial do receptor D2 de dopamina, então ele modula a dopamina. Então, ele não ativa demais, nem abaixa demais, e aí ele, por isso, controla os sintomas psicóticos. Para sintomas psicóticos, quando a gente modula, coloca num nível ótimo, ideal, e não inibe demais, a gente consegue deixar o paciente sem os sintomas psicóticos positivos, sem as alucinações, os delírios, a agitação e a desorganização. E além disso, por não baixar demais a dopamina, a gente consegue fazer com que o paciente não tenha tantos efeitos colaterais negativos, como o prejuízo cognitivo, que algumas medicações vão dar inibindo demais D2, além dos sintomas de humor que a inibição exagerada de D2 pode ocasionar. Isso é bastante complexo, às vezes os leigos não conseguem entender, mas vamos pensar que a gente precisa deixar os neurotransmissores em níveis ideais, ótimos, e não inibir ou só aumentar ou só inibir. A gente precisa modular. Ele também vai ter ação em alguns receptores de serotonina. Em alguns desses receptores as ações vão ser de agonista parcial, enquanto em outros a ação vai ser de bloqueio de receptores de serotonina. Agindo nesses receptores de serotonina, a medicação vai ter efeitos tanto novamente na modulação, agindo indiretamente na modulação de dopamina, como também vai ter efeitos em serotonina a ponto de regular o humor. Por isso esse efeito tão interessante em episódios maníacos e depressivos. E quanto tempo demora até fazer efeito? Normalmente é um remédio que é muito variável, os remédios eles são variáveis de paciente para paciente. Alguns pacientes vão ter melhora dos sintomas psicóticos e da agitação já na primeira semana de tratamento, enquanto outros vão precisar de mais tempo. Alguns de 4 a 6 semanas para a gente observar efeito,
Outros são descritos até 20 semanas para a gente observar um efeito real, um efeito significativo. Isso é muito variável de paciente para paciente. E o que esperar do tratamento? Então, normalmente o que a gente espera é uma melhora dos sintomas positivos, dos quadros psicóticos, da agitação, da agressividade, daquele excesso de energia, das alucinações e dos delírios. Por conta dessa modulação e não inibição excessiva da dopamina, além da ação na serotonina, a gente também espera melhora dos sintomas negativos, melhora dos sintomas cognitivos, assim como a melhora dos sintomas afetivos. Normalmente, depois do primeiro episódio psicótico, a recomendação é de tratamento por pelo menos 1 ano. Normalmente, a gente trata até um pouco mais do que isso. E depois do segundo episódio psicótico, normalmente a recomendação é de tratamento por tempo indefinido, muitas vezes pela vida toda. Quando ainda assim o paciente não responde ao uso de aripiprazol, a gente tem sempre que considerar a troca por um outro antipsicótico de segunda geração, e aí a gente inclui olanzapina, quetiapina, ziprasidona, lurazidona, risperidona, amisulprida. Se ainda assim o paciente não responde, que seria a um segundo antipsicótico, a clozapina tem sempre que ser considerada, mas ainda assim alguns pacientes só vão responder com os antipsicóticos de primeira geração, os mais antigos. Um paciente com baixa resposta é sempre importante considerar que ele pode estar fazendo uso de substâncias, o que piora muito o tratamento e prejudica o uso da medicação. E o que a gente também pode considerar são algumas associações medicamentosas que potencializam o efeito do aripiprazol. Quais são elas? A associação com valproato ou divalproato, assim como a associação com outros anticonvulsivantes com efeito estabilizador de humor, e aí a gente inclui carbamazepina, oxcarbazepina e lamotrigina, a associação com lítio e a associação com os benzodiazepínicos. Assim como os outros antipsicóticos de segunda geração, é sempre importante a gente acompanhar peso, IMC, pressão arterial, glicose e colesterol dos pacientes. O aripiprazol, dentro da classe, é um dos que menos causa alteração metabólica e ganho de peso, mas ainda assim é importante a gente acompanhar. Normalmente a recomendação é de avaliar peso, colesterol e IMC a cada 3 meses, pelo menos nos primeiros meses, depois a cada 4 meses ou 2 vezes por ano. Mas como é uma medicação de menor risco, quando a gente compara com olanzapina, quetiapina, risperidona, talvez seja uma medicação de escolha na classe quando a gente fala com pacientes de maior risco metabólico. O risco de ganho de peso é consideravelmente menor quando comparado aos outros. Costuma ser uma medicação muito bem tolerada, apesar de existirem alguns efeitos colaterais, eles não são tão frequentes. Então a gente pode incluir aí tontura, sonolência, hipotensão. Um efeito colateral que a gente precisa citar, mas que não é tão frequente assim, é a acatisia, inquietação. Isso é mais frequente com outros antipsicóticos, mas pode acontecer também com aripiprazol. Além de outros efeitos colaterais motores, como tremor e rigidez, também pouquinho frequente. Pouco frequente também é o relato de dor de cabeça, constipação intestinal e insônia. É uma medicação que se considera o risco de sedação e ganho de peso incomum. Por isso, como eu falei, pode ser uma medicação escolha dentro da classe para pacientes com maior risco metabólico e para pacientes em que a sedação não é tão interessante. E se os efeitos colaterais são muito importantes, a gente tem algumas estratégias para manejar isso. Em primeiro lugar, tentar reduzir a dose. Se o paciente está compensado dos sintomas psicóticos, mas tem muitos efeitos colaterais, talvez reduzir a dose e tentar manejar os efeitos colaterais pode ser interessante. A associação com dose baixa de benzodiazepínico, de um beta-bloqueador ou associação com anticolinérgico pode ser uma opção para manejar a acatisia, a inquietação que alguns pacientes podem apresentar, e sempre lembrar das recomendações comportamentais de controle de peso e de controle de glicose e pressão arterial que tem que ser feitas para todos os pacientes, principalmente os pacientes de risco, se um efeito colateral é o ganho de peso ou alterações metabólicas. Principais doses recomendadas. Na mania do transtorno bipolar e na esquizofrenia, a dose recomendada é entre 15 e 30 miligramas. Já nos quadros depressivos, em associação com o antidepressivo em si, a gente usa dose de 2 a 10 miligramas por dia.
enquanto no autismo e síndrome de Tourette, as doses recomendadas são de 5 a 20 miligramas por dia. No Brasil, a gente tem apresentações em comprimidos de 10, 15, 20 e 30 miligramas. Também tem apresentação líquida em xarope ou gotas e normalmente a correspondência é de 20 miligramas por ml, ou seja, uma gota, 1 miligrama ou 1 ml, 20 miligramas. Essa apresentação em solução é mais interessante para quando a gente precisa usar doses menores, né, como no tratamento adjuvante da depressão, no autismo e na síndrome de Tourette. É uma medicação de meia-vida bem longa, né, de até 75 horas, e algumas dicas em relação à prescrição. Para alguns pacientes, doses menores vão ser efetivas mesmo para sintomas psicóticos graves e vão gerar menos efeitos colaterais, enquanto para outros pacientes vai ser necessário doses até maiores do que 30 miligramas. Por outro lado, sempre existem algumas estratégias que a gente pode lançar a mão quando a gente tem um paciente extremamente agitado e a gente não consegue aumentar muito mais a dose porque ele já está cheio de efeito colateral ou porque ele já está em dose máxima, como por exemplo a associação com um estabilizador de humor ou um benzodiazepínico costuma funcionar bem na contenção de agitação. Crianças e idosos em geral podem usar doses menores, mas doses maiores são também bem toleradas com pacientes idosos. Por ter essa meia-vida maior, ele normalmente demora alguns dias a mais para chegar no platô, né, de nível sanguíneo, assim como é eliminado mais lentamente, digamos assim, do organismo. E uma recomendação importante é que a medicação tem que ser suspensa caso a contagem de neutrófilos seja menor do que 1000. Em caso de overdose, ingesta excessiva não foi relatada nenhuma fatalidade, mas são descritos sintomas como sedação e vômito. A alimentação não costuma ter interferência na absorção da medicação nem no funcionamento dela, mas podem existir algumas interações medicamentosas importantes, como por exemplo, cetoconazol, nefazodona, fluoxetina e fluvoxamina podem aumentar os níveis séricos de aripiprazol, enquanto a carbamazepina pode reduzir os níveis séricos. O aripiprazol pode aumentar os efeitos de alguns antipertensivos, assim como ele pode atrapalhar o efeito da levodopa, que é um tratamento para Parkinson. Algumas considerações importantes sobre a medicação é que foram descritos casos em que houve alterações de controle de impulso, principalmente impulso sexual, por jogos, por compras e por comida em alguns pacientes. Então a gente tem que tomar cuidado ao indicar a medicação em pacientes que já têm esse tipo de predisposição, assim como existem alguns relatos de disfagia, dificuldade de deglutição, e a gente tem que tomar cuidado nos pacientes que têm predisposição à pneumonia por aspiração. Como eu já falei, é uma medicação bem tolerada tanto na população idosa quanto nos pacientes pediátricos e adolescentes, então muito interessante por esse ponto. Então, quais são as principais vantagens do uso do aripiprazol? Principalmente nos pacientes refratários, né, ao uso de outros antipsicóticos, nos pacientes em que a gente deseja evitar ganho de peso, sedação excessiva, aumento de pressão, aumento de colesterol e glicose, e também nos pacientes que a gente não deseja tanta sedação, tanta sonolência. É uma medicação bem interessante. Já a desvantagem é que quando a gente precisa sedar o paciente, pode ser um remédio que não vai funcionar tão bem. Os principais sintomas-alvo de tratamento do aripiprazol são os sintomas tanto positivos, negativos e os sintomas cognitivos dos quadros psicóticos, além dos sintomas de humor associado ao transtorno bipolar e à depressão. E a gente também pode incluir a agitação, tanto nos pacientes psicóticos quanto nos pacientes com autismo, com alterações comportamentais. Para resumir, o que o remédio tem de melhor? O que tem de vantagem? É um ótimo tratamento adjuvante em associação com antidepressivos para o tratamento da depressão. É bem tolerado quando a gente quer evitar ganho de peso, alteração metabólica e sedação nos pacientes, tanto psicóticos quanto nos outros quadros comportamentais. As associações tanto com benzodiazepínicos quanto com estabilizadores de humor, anticonvulsivantes, é bem aceita, funciona muito bem, e aí a gente consegue fazer essas associações, potencializar tratamento e ter efeitos adicionais, além de ter várias aplicabilidades off-label com risco menor. Então, isso foi o que eu tinha para falar sobre o aripiprazol. Eu sou particularmente fã da medicação porque eu tenho uma ótima experiência e bons resultados. Me deixa aqui nos comentários quais as dúvidas e o que mais você quer saber sobre ele. Até a próxima!